Bem, bem-vindas e bem-vindos. Obrigado, Alejandra, por estarem aqui comigo. Graças. É, vamos começando com dúvidas. Hoje é a última aula, né? Então, vamos também para depoimentos, né? Testemunhos. É, realmente preciso aprender espanhol, né? Muito bom. Alguém quer comentar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu acho que eu vi uma pessoa com a mão levantada. Não vi se levantou mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui é hispanohablante? Levanta a mão assim. Quer? Tudo? Levanta a mão assim. Dante, sei que é. Ramiro. Levanta, fica com a mão levantada assim, só para eu já me ligar. Tem bastante gente, né? Muito bom. Fico muito feliz. Tem bastante gente mesmo. 6, 7 pessoas. Que ótimo. Metade, né? Geralmente é um movimento que às vezes fica muito mais brasileiros do que ou argentino ou, né, outras. Depende, né? Chile, tem de vários lugares, uruguaios também. E que bom que tá vendo esse movimento, Ale. Tá funcionando, viu? Ale, tá funcionando. Você tá conseguindo esse movimento bem forte mesmo com as pessoas. Que lindo. Dúvidas, vamos lá. Com dúvidas. Pode ser comentário, sabe? De alguma prática que você fez de Reiki e como é que tá sendo, se tem alguma dúvida, se aconteceu alguma situação. Quem fala espanhol pode falar direto comigo também, né? Desse mesmo jeito que foi as outras aulas. Roxana, pode falar. Hola, ¿cómo están? Uhum. Eh, bueno, yo les quería contar, hoy es mi 13 días de enraizamiento, trabajando mucho y la verdad que me siento con mucha energía. Lo hago, me levanto a las 6 de la mañana temprano y hago la práctica. Y es como que empiezo, no sé, no me fatigo, o sea, ando bien, como con todas las antenas paradas. Y bueno, particularmente tuve una situación con mi pareja que tuvo mucha tensión alta, muchos días, y me puse a hacerle Reiki. Pero también yo sentía eh, mi dolor de cabeza o cuando estaba acostada también como que le hacía el Reiki y me fatigó mucho en eso, sí sentí mucha energía, pero después como que bueno, me fui recomponiendo, nunca lo había sentido así de esa forma, pero yo sentí eso nada más. Uhum. No É sé assim, ó, si, por eu lo posso te menos vos explicar dijiste que algumas coisas. fuéramos registrando cómo nos íbamos sintiendo en diferentes situaciones. Le Sim. hice a pequeñas cosas a mi hijo por dolores de la rodilla o espalda, pero en el caso de que como él estaba mal, realmente es como que noté que era mucho tiempo estuve, pero también sentí como yo mucho agotamiento, sobre todo en la cabeza. Sim. É, vai ter muitos, para quem está começando ou recomeçando, vão ter Claro, bastante sintomas, assim, bastante sentimentos, né? Percepções. E é importante vocês sempre estarem abertos para receber tudo que está chegando, né? Essa parte que dói a cabeça, que acontece isso, acontece aquilo, e pode acontecer muita coisa mesmo, é porque o corpo humano, ele precisa de muita energia para poder se curar. Muita energia. E quando o reiki chega nas nossas vidas, né, no começo, ele vai tendo essa energia suficiente para começar a curar. E aí vai purificando. E às vezes pode doer a cabeça, pode, né, tô falando mas as suas
quando você falou que você sentiu dores dentro do seu próprio corpo, né? Por exemplo, quando eu tenho um retiro aqui que é de jejum, que a gente fica hum, sem fazer nada, nos primeiros dias é muito comum que a maioria das pessoas fique muito cansada. Eu falei, ué, tá dormindo o dia inteiro e ainda tá cansado? É porque o corpo tá fazendo muitas curas. E aí hum, acontece de gastar energia com isso. Porque como eu não estou gastando energia com digestão, como eu não estou gastando energia no celular, como eu não estou gastando energia fazendo, me distraindo, toda a energia que eu tenho vai para minha própria cura. Então, para muitas pessoas desse grupo, assim, né, que hum, começa com Reiki, o ato de você fazer 30 minutos de Reiki ou uma hora, depende, né, da autoaplicação, por 21 dias, talvez seja uma das primeiras vezes da sua vida que você dedica 30 ou uma hora para você mesmo durante 21 dias. Talvez para mim foi assim, eu lembro dessa sensação, eu falo, uau, eu por 21 dias me dediquei 30 minutos sem distração, não é 30 minutos assistindo vídeo, não é 30 minutos dentro de uma faculdade, sí, não é 30 minutos de qualquer outra coisa. É 30 minutos comigo sí, por 21 dias. Isso é muito grandioso, isso mexe. Não estou nem falando da energia divina que entra. É só de você ter separado 30 minutos para ficar com você. Por isso que é grandioso, assim. Daí acaba chegando dor de cabeça, por quê? Aí começa a fazer alguns efeitos neurais ali de purificação, tal. Aí bebe água, tem toda essa história. Tá bom? Obrigado por partilhar, Roxane. Quem tem mais dúvidas? Acho que a Cíntia falou que tem algumas dúvidas lá no grupo. Quem mais? É o momento de tirarmos dúvidas. Ou de comentários, tá? Oi, boa noite. Boa noite. Pode perguntar. Ah, desculpa, o Felipe estava com a mãozinha no. Tá bom, vai lá, Felipe. Ela passou a vez para você. Beleza. Boa noite. Boa Para mim, noite. dois pontos, sim, um pouco diferentes. O primeiro, nesse período fazendo reiki, é, serviu também para ver algumas sombras que eu tenho dentro de mim, porque sempre fui uma pessoa que tive um pouco de ansiedade para as coisas relacionada à preocupação. E aí, mas eu meio que é como uma negação, falando assim: ah, amanhã eu tô melhor. Ah, isso é passageiro, depois eu tô bem. E aí, nesse período fazendo reiki, eu tive uma semana assim, um pouco mais debilitada, que também serviu como autoconhecimento para ver os meus hábitos errados e o que estava fazendo mal para mim. E o reiki serviu como uma base, um apoio para, sim, navegar nessas ondas e começar a me reestruturar. E aí, o outro ponto é sempre, depois, da hora que eu estou no ônibus voltando do trabalho, eu sinto muita tensão acumulada nas partes do pescoço. E aí eu venho a viagem, praticamente boa parte da viagem, fazendo reiki localizado nessas partes. É questão de tempo de eu chegar em casa, parece que outra pessoa. Uhum. É isso, ó. Por exemplo, essa história das sombras, é isso, assim. Sabe aquela meio piada, assim, que a pessoa chega no terapeuta e fala assim: olha, terapeuta, eu quero conversar sobre tudo com você, mas não me pergunta da minha mãe. Sabe aquela história assim, tipo, né, querendo se proteger, né? A treta não vou abrir. Não tem como, né? Nós somos um ser holístico, é um ser completo. Não tem como não desviar. Ah, eu quero melhorar de vida, aumentar minha vibração, mas aquela tretinha ali, aquela ansiedade vai ficar debaixo do tapete. Não é assim que funciona, igual você está percebendo. Por outro lado, o reiki ele é muito amoroso. Então ele vai criar situações para você no momento certo, entende? Então você está pronto para lidar com algumas coisas da ansiedade. Só que daí você não pode esquecer de praticar o reiki, que eu percebi que você não esqueceu, né? Por isso que tem aquela história da crise da cura, que primeiro dá uma pioradinha para melhorar.
é uma purificação que está acontecendo. Então, o que estava guardado embaixo do tapete está saindo para fora, da forma como tem que ser. E aí você está purificando, né? E aí você está achando formas, né, de fazer reiki com o ombro tensionado e tal. E em algum momento, conforme você vai praticando o reiki, você vai perceber o momento exato que você está tensionando seu ombro. E aí você vai começar a perceber de mudar esses parâmetros antes de acontecer isso, para nas próximas viagens de ônibus que você volta para sua casa, você nem ter essa atenção. Porque aí você dá uma. Entende? Você não entra nesse lugar. E conforme você vai aplicando o Cortar o reiki, vai mal pela ficando raiz claro. ali, né? Vai ficando claro a situação do seu trabalho, provavelmente, que você fica tensionado, né? Por exemplo. Então, então esse é um ponto, né? Que você trouxe. É comum. Você, porque isso é autoconhecimento, né? É você se conhecer, é ver o que que dá tensionado, o que não tá, o que que pode melhorar, o que que não dá, aceitar os meus defeitos para poder melhorar depois, ter consciência deles, né? Então, se é uma pessoa que grita muito de raiva e faz isso direto, eu já vi isso, né? É uma das pessoas da minha turma, né? Da outra turma. Uma vez ela falou, olha, Leandro, eu não briguei com a pessoa, que geralmente eu brigo, mas ainda estou pensando nisso, ainda está difícil. Falei, olha, você já fez uma vitória, você não externalizou. Você já deu um passo, que é você, né, ficar com isso na cabeça. Daí agora você tem que dar o próximo, que é começar a não pensar isso, sabe? Tem aí um caminho, né? Uhum. Então, no seu caso, você já está começando a perceber, assim, nossa, a ansiedade mesmo é uma questão na minha vida. Nossa, realmente está saindo pra... Eu estava controlando ela. Mas aí entra aquela história do controle, da... Veio uma história para eu contar aqui para você. Tem a ver mais com abundância financeira, na verdade. Não é financeira, mas abundância. Mas tem a ver com o que você está trazendo. Muitas pessoas vivem a vida delas de um jeito muito morno. O que que é um jeito morno? É um jeito assim, tudo controladinho, assim. Não estoura nada na vida, vai levando. Mas não tem aquele êxtase da vida de falar, uau, que entusiasmo pelos meus sonhos, pela minha vida. Mas também não cai numa depressão, entendeu? É aquela pessoa que vai levando ali, ó. Não cai, mas Vai também não equilibrando só. vai se equilibrando, sabe? E parece uma boa estratégia, mas não sei se é, porque não vive os ápices de êxtase, assim, né? Enfim, porque tem medo de cair, sabe? Daí fica ali em cima do muro, né? Tem aquela história, né? Daquela metáfora que tinha um senhorzinho que vivia num pasto, assim, numa casinha que tinha um boi, né? Uma vaca também, que era uma vaca, não, mais uma vaca, assim, que tirava o leite todo dia e tal, e vivia daquela forma, assim, só com leite, com queijo, assim, minimamente e tal. Aí chegou um ser mais sábio lá, chegou lá e roubou a vaca dele. Na verdade, a história é que joga a vaca pelo penhasco, mas eu não vou matar a vaquinha nessa história. Eu vou falar que ele roubou a vaquinha e levou junto com ele, porque ele não precisa matar ninguém para passar a mensagem, né? Imagina que roubou a vaquinha dele. Aí a pessoa, nossa, mas você roubou a vaca do cara? Nossa, sábio, isso não é bom para você, você é um sábio, roubou. Ele falou, espera. Aí voltou o outro ano lá, tava um campo assim, cheio de plantação, assim, super próspero e tal, não sei o quê. Que acontece? Às vezes as pessoas elas se agarram a uma coisinha que sustenta alguma coisa na vida dela. Esse mundo morno, assim, não, tô vivendo, tô indo, tô dando conta. Às vezes acontece algo para mudar totalmente a vida dela. Geralmente, no ser humano, é pela dor. É um acidente, é a perda de alguém, é demissão de trabalho, geralmente. Mas pode ser pelo amor, pode ser uma decisão consciente de você. No seu caso, eu acho que você está tendo uma decisão consciente, entende? Você não teve uma crise de pânico, uma ansiedade extremamente forte para sair do lugar que você está. Você tinha uma ansiedadezinha, e aí o Cor começou a aplicar o reiki, e ela tá vindo de um jeito para você entender ela e começar a sair dela. É mais pelo amor, né? A dor seria você ter uma crise forte, de ficar burnout, sei lá o quê, sem chão. Não foi isso que aconteceu, pelo menos não é isso que você está falando Uma, agora. é Tá uma crise entendendo? mais controlável. Veio uma coisa assim que você está tendo consciência e você está falando, Uhum. cara, eu preciso aplicar o reiki mesmo, e tá indo. Tô sentindo tensão, tô aplicando o reiki, entendeu? Então, só para você entender que isso acontece com o reiki, vocês vão adiantando, assim, é como, não é adiantando a palavra, mas vocês vão se prevenindo do futuro.
Entende? Uma pessoa, como você descreveu, de ansiedade, se ela não se cuida, estoura. Ou ia estourar de qualquer jeito por alguma situação e o reiki ameniza de alguma forma. Ele auxilia, ele dá uma força, assim, dá uma calenta. Pelo menos é para mim, assim. Eu, quando entro em qualquer questão forte, a primeira coisa que eu penso é o reiki. Assim, vem Uhum. forte, assim, para mim. É uma segurança que eu tenho com o reiki que eu não tenho com nada, assim. Sei lá, minha filha caiu com 3 meses, com barulhão, assim. Nossa Senhora. É o reiki, assim. Minha mão já estava ativada com o reiki, eu já estava muito calmo com o reiki. É o reiki que me traz segurança. Que é isso que eu passo para vocês, né? De vocês enraizarem cada vez mais o reiki para chegar nesse nível, assim, de calma para conseguir fazer algo da vida mesmo, né? Conscientemente, né? Consciência, escolha. Ok. Renata. Depois, Cíntia. Oi, gente, boa noite. Duas Ah, questões, Leandro. A primeira é bom. uma pergunta. Uma pergunta e uma dúvida. Eu estou muito insegura para aplicar reiki em outra pessoa. Uhum. Eu estou fazendo em mim, e aí, na verdade, é um comentário, pegando esse gancho aí de Felipe. O primeiro momento foi maravilhoso, parecendo assim, a primeira relação amorosa com o reiki, super apaixonada, viajando e só recebendo Até as a primeira benefícios. DR, né? Isso. Aí essa semana, exatamente depois da nossa aula de segunda-feira, de terça a sexta, eu só tive situações desafiadoras e eu não consegui responder para ninguém, de brigas mesmo, né? E eu não conseguia responder, eu não conseguia entrar na briga, né? Para recrutar, ou me defender, ou justificar, ou dizer que a pessoa estava errada, enfim, não consegui. E aí chegou no sábado, é, eu tive que praticamente despejar com um amigo e falei, velho, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aí ele só me fez essa pergunta, e você fez o quê? Eu falei, não respondi, eu não consegui responder. Ele falou, não. Você está muito mudada. O que Essa não é a Renata que eu aconteceu? conheço. O que foi que aconteceu? Aí eu falei, nem eu sei, mas eu acho que eu tenho que botar isso para fora, aqui com você, e pelo menos eu não vou brigar, só vou externalizar, né, Hum. todos os meus pontos de vista e tudo mais. Mas foi bem desafiador essa semana, né? E aí, domingo, eu passei praticamente, fiz reiki 3 vezes para ver se eu me realinhava. Hoje me deu um sono Mas, terrível. mas para realiar, para voltar a brigar, é isso? Não entendi. Não, para Hum. ultrapassar isso, porque eu acho que eu não sei se a palavra é atrair, né? Mas situações desafiadoras que eu passei e eu não consegui responder, não consegui brigar, mas também não fiquei bem por não ter respondido, né? Mas você perdeu muita coisa por ter feito isso? Não. Tá bom. Tá bom. É que assim, olha que interessante. Isso acontece, tá, gente? Então, acho que esse é um bom exemplo quando eu falo que quando vocês vão começar a aplicar reiki, pode ser que vocês mudem mesmo, de verdade, assim. Pessoas podem falar, nossa, Renata, no caso da Renata, mas pode ser para vocês, assim, o que aconteceu com você? Não é a pessoa que eu conheço, né? Imagina. Então, só que qual que é a questão aqui que eu vou, né, mostrar para vocês? É que às vezes muda tanto que você mesmo fica meio sem chão. Se eu era a pessoa que brigava, quem é a Renata que não briga, né? Que não bate de frente, que não põe suas questões, né? Imagina, se eu fosse seu amigo, eu ia falar assim, que isso, Renata? Você não vai pôr suas questões? Não vai levar desaforo para casa? Tem algumas coisas, algumas falas que reforçam alguns padrões antigos. Então, precisa ter uma atualização do sistema. O sistema já está atualizado. No seu caso, né, Renata, que você está mais não querendo brigar. Então, atualizou uma parte dele. Agora precisa atualizar a outra parte, que é a parte de você ficar tranquilo e não brigar, por exemplo. Não vou brigar. Brigar. Não, não brigar não quer dizer que você não vai pôr limite. Não é que você tem que deixar o outro gritar com você.
Então você pode falar pro outro, olha, não quero que você grite comigo, ou você simplesmente sai e vai embora, não se permite ficar num ambiente violento para você. Estou dando um exemplo de pôr limite. Ao mesmo tempo que você não precisa alimentar isso. E você não alimentou, você não conseguiu. É como se o reiki dentro de você começasse a ativar tanto que não é para isso. E aí, claro que você pode ter amigos que te ajudam a pôr para fora, a refletir. E aí é mesmo colocar para fora mesmo, sabe? Tipo, então você deu um passo muito bom na sua vida, com a sua característica. Só que daí o universo ele dá um jeito de te testar, entendeu? Ah, você não quer brigar? Pera aí, então eu vou te mandar aí umas briguinhas só pra ver se tá boa mesmo. Mas depois para, entendeu? Para, as brigas não chegam. Porque quem quer brigar precisa de alguém que quer brigar. E aí, a Renata geralmente gostava de brigar, então as pessoas colavam em você. Agora que você não gosta mais, a pessoa vai achar outra pessoa para brigar, entendeu? Então, é questão de tempo até você conseguir esse alinhamento, assim. E se você conseguir lembrar que é um teste, ótimo. E comemorar mesmo, né? Aí você se atualizando, você fala, uau, não briguei várias vezes hoje, que legal. Poxa vida, muito bom. Pode ser que você vá para um pêndulo de você virar muito permissivo, assim, né? De permitir coisas que quando você brigava, você não deixava. Aí pode ser que aconteça algumas coisas assim, e aí em algum momento você vai ter esse equilíbrio, que é pôr limites sem violência, assim, sabe? Então pode ser que aconteça, tá tudo bem. Então não fique se julgando se você estourar alguma vez, tal. É um caminho. Vai vendo as melhorias que estão acontecendo. Se de 10 brigas você não brigar 8, ótimo. Não brigar 6, ótimo também, sabe? Vai melhorando até o momento que não vai acontecer mais. Ficou claro? Então, no seu caso, você está enraizando o reiki mesmo. E está vendo. E eu acredito que todo mundo que está nesse grupo aqui, que está aplicando o reiki, mesmo que seja por uma vez por semana, não importa se é todo dia ou não, porque é uma conquista individual, tá? Não tem uma comparação aqui. Alguma coisa na sua vida está mudando. E aí, vocês precisam estar abertos para perceber. No caso da Renata, ela percebeu. E isso fortalece. Então, vocês perceberem as próprias mudanças fortalece, tá? Então, por isso que é bom vocês estarem sempre observando. E esse grupo aqui, o que que ele ajuda, né? Por exemplo, para alguns de vocês, escutando a Renata, pode pensar assim, nossa, é verdade, eu evitei uma briga essa semana por causa que eu não briguei com a pessoa. Então, ao outro falar, você percebe isso. Ah, realmente, não entrei naquela briga lá. Não entrei naquela outra história lá, que o outro falou. Nossa, realmente, eu estava voltando de ônibus, igual o Felipe, e realmente nossa, minha ansiedade, ela deu uma ativada aqui, mas eu consegui usar o reiki. Então, as vitórias dos outros, às vezes, tocam em vitórias pessoais que não foram reconhecidas. Ou são convites para que se tornem vitórias. Entende? Então, ou vira uma inspiração ou vira um reconhecimento, assim. Então, por isso que o grupo, ele anda bem. Mas seguimos. Obrigado pela partilha, Renata. Cíntia, vamos lá. Oi, boa noite. É, então, eu fui anotando, né, todo dia, assim, que eu tava sentindo e tal. Tô gostando. Foi na segunda que eu recebi a iniciação, né? Hoje é o sétimo dia. E, e aí, assim, de coisinhas básicas, de dúvida, eu queria te perguntar, porque eu não li a apostila ainda. Eu tinha assistido a aula, daí recebi a iniciação, e aí eu falei, melhor fazer dessa forma do que não fazer. E aí comecei a olhar os desenhos só, né? Então pode ser que eu tenha Uhum. dúvidas que já estão explicadas lá. Tudo bem, Mas, pode perguntar. mas vou perguntar, quando fala de posição, porque daí eu sou meio nerd, então falou que é 21 dias, eu acho que eu tenho que fazer todo dia e que eu tenho que fazer todas as posições. Então, eu fico lá, Muito bem. teve vez que ficou 2 horas. Então, aí, tipo, tá lá, tem sei lá, 10 e 10A, 3 e 3A. Eu fazia Uhum. todas. Eu queria saber se isso Não. é uma alternativa, Isso, são não, ou é para alternativas. passar por todas mesmo. Quando é 3A e Ah, tá. 3B, você escolhe uma. E aí você faz por 3 minutos, mais ou menos. Embora na apostila esteja escrito 5, vai com 3 minutos, que já dá bastante tempo, sabe? 40 minutos e tal. Sim. Então,
vai escolher, de cima para baixo, frente, depois atrás, e na apostila tem as imagens, né? Então vai dessa forma. Tá. E aí, assim, o que eu percebi também é, é que, assim, dependendo do dia, o dia que eu anotei mais dúvidas, que tudo eu tinha dúvida, é porque eu estava naquele dia com esse estado de espírito. Então parece que tudo que eu olhava de desenho ali, eu falava, não, mas ele tá falando para pôr a mão aqui, o desenho tá em outra, sabe? E tem dias que não, que simplesmente flui e não, né? E a energia, e você põe a mão ali, vai te mostrando onde é que é, não precisa ficar tão crica assim, né? Então eu achei interessante também. E porque daí teve dia que eu falei assim, ai, não, eu vou pedir para ele passar uma por uma para ver se eu estou colocando no lugar certo. Aí depois eu desencanei, eu falei, não, acho que tá tudo certo, só vai, né? O Rick, ele deu E, uma consertada nesse parafuso aí, apertou um pouquinho, daí já não precisou. aham, e aí assim, e aí são várias sensações mesmo, né? Teve uma vez que você fala sempre esse negócio de, parece que não está acontecendo nada. Geralmente eu sinto coisas. Mas teve uma vez que eu estava lá, pondo no tornozelo, não sei o quê. E, e Tá cortando um aí, pouquinho, Cíntia. era isso para melhorar. Eu terei o Dá para vídeo. ouvir? Não. Pode continuar. Terei o Tá, vídeo agora. tá. Melhorou alguma coisa? Não. Melhorou, Melhorou? pode Não. falar. Minha Agora sim. internet está bem ruim. Tá. É que aí que eu fiquei sentindo, entende? Aquilo que parecia que não estava acontecendo nada, e depois que eu vi que assim, que ia muito além do momento da posição. Era depois a energia estava circulando e estava lá acontecendo coisas, Uhum. né? Deu para entender o que eu falei? Deu Não até sei se está agora, mas cortando assim, muito. eu vou precisar que você pare de falar porque não está funcionando muito bem a internet. Mas eu vou comentar algumas coisas, tá? Até Tá, falando um pouquinho da Renata, um pouquinho que ela comentou uma coisa lá que eu passei, mas eu vou voltar, que é o seguinte, sobre a insegurança, né? O reiki, ele pode salientar partes de vocês que já existem de outras formas. Por exemplo, a insegurança. Eu tenho insegurança em praticar com o outro. Então, tem alguma característica na sua vida que é muito tranquilo para você, com você, mas que não é para o outro, de alguma forma. E você superar isso através da doação de reiki no outro, vai fazer você superar coisas dentro de você, né? No caso da Cíntia, tinha um pouco a ver assim, será que eu estou fazendo tudo certo? A insegurança vem de outro lugar, é uma insegurança tipo, será que eu estou fazendo do jeito certinho, assim? Com receio de errar, tal. Então, depois, o reiki foi alinhando ela e falou, vai que vai. Talvez tenha algum tipo de alinhamento para ser feito, mas nisso não parou ela de fazer coisas. E é isso que é importante para vocês. Então, eu quero ressaltar aqui para todo mundo que está aqui, que a grande questão do reiki não é o reiki em si. O reiki em si é muito simples, gente. Aqui, ó, mãozinha, conchinha, vai assim, se for fazer todas as posições, começa de cima para baixo, tal. Se for uma coisa intuitiva de 10 minutos, escolhe o lugar e faz. A questão é lembrar de usar o reiki. A questão é sustentar o reiki. O que é sustentar o reiki? É sustentar uma vibração amorosa dentro de você. Então, vão ter partes que vão querer brigar com o reiki, vão querer brigar com outra pessoa, vão querer coisas que não são saudáveis para sua vida. E o reiki vai vir limpando. E aí, diariamente, você pode escolher fazer o reiki, mas também pode escolher muitas outras coisas que vão ficar conscientes para vocês. Seja alimentação, seja cuidar do corpo, seja dormir melhor, seja não se colocar em situações que são ruins para vocês. Saber falar não, saber falar sim. E o reiki vai estar fortalecendo essas coisas dentro de vocês. Todas as pessoas que eu conheço que não conseguem sustentar o reiki tem a ver com que coisas, tipo essas sombras, né, que até o Felipe estava falando um pouquinho, essas sombras começam a aparecer, e aí essa guerra você perde para essas sombras.
por conta da capacidade às vezes, mental de fortalecimento, de dar passos adiante, de não ter uma referência, né? Imagina, eu vou usar o da Renata, vou usar o seu exemplo, tá, Renata? Assim, se você vive num ambiente muito violento, e o violento aqui não é às vezes de briga, de porrada, não. Às vezes são falas, às vezes é um, um pai, uma mãe, ou alguém, um caso, né, um parceiro que, coração fechado, sabe? Que te julga assim e não te dá amor por alguns, ou dá amor quando ele quer ou quando tira. Isso é muito violento, né? Se você for ver para um lugar mais sutil. Mas se você está ambientada e acostumada a sentir esse tipo de coisa, fica difícil não fazer diferente, né? Então o reiki ele vai te trazendo uma coisa diferente. Tanto é que você, a forma como você falou foi muito interessante. Você falou assim, eu não consegui. É como se você quisesse, mas não conseguiu. Então vem de um lugar de dentro, não foi de uma referência externa. Isso prova algo que o reiki ele é tão poderoso que ele não precisa de referência externa. Ele mudou dentro ali. É como se fosse um chip, assim. Você não conseguiu. É como se você apertasse a letra L e no Word ali do computador o L não apareceu. Tipo, foi bloqueado. Não é para ir, né? Esse foi um bom exemplo, assim, de que o reiki ele funciona dentro do ser, né? Não foi um exercício prático que eu bolei para vocês, pessoal. Por essa semana ninguém vai brigar. Aí talvez isso ativasse isso, mas não foi isso que aconteceu. Então, por isso que é um bom exemplo, né? Sei lá, você está na fila do restaurante e você não quer comer batata frita porque batata frita é muito gordurosa e vai fazer mal. Aí a mão não consegue pegar a batata frita, sabe? Tipo isso assim, eu não consegui, cara, eu tava querendo comer aquela batata. Então o reiki ajudou nesse sentido. Então, trazendo isso aqui, o reiki traz novas referências e esse grupo traz referências. Provavelmente se a Renata comentasse sobre isso com várias pessoas, as pessoas vão falar para ela, Renata, você tem que brigar pela sua vida, você tem que conquistar essas coisas, você vai deixar barato, estão se ofendendo. Se você chegar a falar comigo, eu vou falar, que bom, Renata, que você não brigou. Não vale a pena. Cuidado só com essa parte do limite que eu expliquei, mas tirando isso, não vale a pena. Tipo assim, não... A guerra, ela nunca vale a pena. Olhe para as guerras que acontecem no planeta. Não vale a pena. É tão óbvio que não vale a pena, só que a nossa dificuldade é olhar o macro e o micro. A guerra do outro país lá não vale a pena, mas a minha guerrinha aqui, ó, super vale a pena. Só que não, né? Então, o reiki ele vai alinhando assim, né? Vai trazendo uma energia amorosa, cuidadosa, que faz nos escolher novas coisas mesmo, novos caminhos, né? E esse grupo serve para isso, para você partilhar e provavelmente ter feedbacks de outro lugar, assim, de um lugar bem diferente. Nossa, eu nunca escutei isso. Nunca percebi isso. Nossa, me escutaram dessa vez sem me julgar, sem me cortar, né? Porque eu cuido disso aqui também, né? Eu acho que pelo fato de eu já ter uma comunidade online de Reiki já estabelecida, eu não preciso cuidar mais disso tanto. No começo, nas primeiras aulas assim que eu dava, uma pessoa cortava a outra e ficava um dando conselho pro outro, daí eu tinha que, né, pôr limites e tal. Hoje em dia já não preciso tanto, porque ela já está formada, né? Enfim, então só queria explicar um pouquinho do que a Cintia trouxe, né? E usando o exemplo da Renata. Sandra, você quer falar um pouquinho? Quero. Oi, Vamos Leandro, lá. tudo bem? Não, eu queria só fazer uma pergunta. Eu tenho feito reiki todo dia 10 minutos, pelo menos 10 minutos, mas eu faço só a frente. É que a Cíntia falou de fazer atrás, eu falei, nossa, eu não faço atrás. Tá, Foi isso que me ocorreu. deixa eu explicar direitinho então. Se vocês quiserem enraizar o reiki de verdade, são 21 dias, são várias posições, começando aqui de cima tal, e vai passar em 10 minutos. Vai para uns 30, 40 pelo menos. Tá? Aí é frente e trás. Isso garante que você passa por todos os chakras principais, mais as duas pernas tal, né? Então, isso é bem importante fazer. O reiki dos 10 minutos, para trazer clareza, é você não perder a conexão com o reiki e usar ele todo dia, né? E principalmente para as pessoas que não têm tempo, que já pensam, ah, não tem 40 minutos. Então, antes de desistir, tenta fazer os 10 minutos, e aí a pessoa vai fazendo. Em algum momento ela vai perceber que é muito bom e vai fazer os 21 dias com mais propriedade.
né? É mais por aí, entendeu? Então, continue praticando. Minha sugestão, se for só 10 minutos que você está fazendo, é de não fazer as posições na ordem que você quer, e sim escolher as partes do corpo que mais precisa, tá? Então, às vezes, a barriga ali, o estômago, está muito doendo, fica 10 minutos no estômago. Se a cabeça está muito agitada, fica 10 minutos aqui. Ou começou aqui, a intuição está falando para ir para a garganta, vai para a garganta. Não tem uma rigidez, tem uma fluidez, tá? Mas tem uma estrutura. Caso você queira fazer os 21 dias lá, a estrutura é pelo menos 3 minutos em cada posição e você vai começando, né? E vai descendo. Tá bom? Ok. Mais alguma pergunta de alguém? Eu queria ir para alguns depoimentos aqui de vocês. Comentários, sabe? De quem ainda não falou. Como é que foi, assim, esses 6 semanas, né? Que a gente já tá há algum tempo fazendo juntos. Para alguns ficou, conectou, desconectou, conectou de novo. É, mas foque na parte que você, na sua conquista, sabe? Tipo, não é uma fala assim, ai, Leandro, nem pratiquei tudo que eu queria. Nossa, passei por turbilhões. O que que você conquistou? Pode ser superar desafios, superar, mas não de um lugar de não fiz o exercício de casa, sabe? Essa crença, assim, da cobrança. Nessas horas do depoimento, a gente aparece várias pessoas com essa cobrança. Leandro, começa o depoimento assim, queria ter feito mais, queria isso, queria aquilo, a expectativa, o eu idealizado e várias coisas. Não é esse lugar, o depoimento. Depoimento é assim, o que que você conquistou? E o que que você conquistou é assim, ó, eu vou dar uma imagem para vocês. Cada um recebeu um tesouro, tipo um anel, uma pedra, vamos falar de uma pedra preciosa. E a pedra preciosa que chegou para você é uma cor específica. Não chegou a mesma pedra para todo mundo, mas chegou para você uma pedra de uma cor específica. O depoimento é quando você pega essa pedra e fala assim: olha pessoal, olha essa pedra que linda que chegou para mim. E partilha com o grupo. Tá entendendo? Você partilha do coração, assim. Não é uma cobrança. Olha, Leandro, a minha pedra tem 1 centímetro. Se eu tivesse praticado 7 vezes por dia, talvez tivesse vindo de 5 centímetros. Sabe? Uma coisa assim, meio que começa a criar uma história do exemplo que eu estou dando. Não. É uma pedrinha que chegou para você. E ela é especial. Só que ela vai se tornar mais especial quando você partilhar com as outras pessoas. Porque só assim as outras pessoas vão descobrir que essa pedra existe. Tá claro para vocês, né? Essa parte do depoimento? É um treino que eu faço com as pessoas de começarem a reconhecer e ver coisas para fora. Tem alguém que se inspirou no que eu falei e gostaria de falar? E aí já começa? Vai lá, Camila. Boa noite. Então, Tá um eu pouco faço baixo. muitos abaixo. Deixa eu ver se. Melhorou Peraí. já. Já ficou mais Ah, perto. então tá, fala um pouquinho mais alto. Isso. Eu faço vários processos, então fica meio difícil eu entender o que veio do que, Uhum. por conta de inúmeras ferramentas. Então, o que eu consigo falar exatamente do reiki é o reiki como cura, assim, maravilhoso. Então, toda vez que eu tive alguma dor, qualquer coisa assim física, eu já fui com o reiki ali e resolve. Eu tenho tido algumas coisas estomacais, né? E aí eu viajei, comi fora, no outro dia acordei com o estômago uma coisa. Parei seus 10 minutinhos ali no estômago, na hora, já foi soltando e já resolveu. Então, o que eu consigo perceber direto do reiki mesmo é essa parte da cura. Os Uhum. demais, né, no sentido de comportamento, como eu faço muito processo, aí eu realmente não sei de onde veio o quê. Tá sempre, processos estão sempre acontecendo. Mas aí a cura eu consigo realmente falar, não, isso aqui é o reiki, porque na hora que eu faço, já funciona. Uhum. Então, esse é o meu depoimento. Muito bom. O reiki, ele, às vezes, por ter muitas pessoas que usam muitas terapias, né, muitas ferramentas, às vezes o reiki não é muito reconhecido. Mas na sua fala eu achei bem interessante, porque você conseguiu focar no que você sabe,
também não negou o que você não sabe, então tá ótimo. Siga assim, porque daí você vai conquistando o reiki, assim, pelo que você tem percebido. Mas, mas eu percebo isso, assim, tem muita gente reikiana na escola da Aura, que eles estão por causa do reiki, sabe? Os professores mesmo. Todos os professores da escola da Aura que vocês conhecem têm reiki e aplicam reiki. Alguns até ensinam. E o reiki está ali fortalecendo eles. Claro que a leitura da aura coloca eles em lugares diferentes de percepção e clarividência e tudo isso. Sonhos também, meditação. Mas o reiki ele é uma base ali que vai sustentando assim para eles chegarem mais longe. Não é sempre que eles falam sobre isso, mas eu sei. Sempre que eu converso com eles, eles falam comigo de vez em quando. Enfim. Maria, Teresa, qual é a pedrinha que você recebeu? Em, Buenas noches. Em, Más claridad mental, menos nubes. Que dádiva isso, né? Quem aqui gostou de escutar isso aí? Mais claridade mental e menos nuvens, gente. Que legal, quero isso pra mim, né? Tipo, uau. Gratidão por compartilhar. Não dá essa sensação assim, né? Quando você escutou às vezes da parte estomacal, fala, uau, quero isso pra mim quando precisar. Clareza mental, uau, também quero isso. Vou dá uma vontade maior de fazer reiki, assim, pela conquista das pessoas. Quem mais quer partilhar algo? Todos que quiseram já falaram? Patrícia. Olá, eu notei, Tá um pouco baixo o áudio. melhorou? Melhorou. Que eu notei mais presença, assim, exatamente numa situação que você fez uma leitura, em que você comentava na leitura de que a pessoa andava meio tensa, assim, né? E eu observei que eu caminhando na calçada, eu percebi uma presença que eu notei que eu estava com o ombro tenso, assim como você leu numa das leituras de uma das pessoas aqui. Uhum. E eu percebi que eu nunca tinha reparado, eu nunca tinha estado em presença no momento que eu estava caminhando na rua, na calçada, né? E eu notei que o meu ombro estava um pouco tenso e naquele momento eu soltei assim e comecei a andar mais relaxada e até lembrei dessa leitura que você fez de uma das pessoas daqui. E eu achei muito interessante assim, eu percebi que eu estava mais presente, consciente no momento que geralmente está mais tenso, né? No momento, assim, andando na calçada, por exemplo. Eu achei bem interessante isso. Não é E incrível? notei, é, e notei também mais calma, assim, menos irritação em algumas situações que geralmente vinha uma irritação. E eu pensei, olha que interessante como eu tô calma, né, nessa situação. Eu achei esses dois pontos me marcaram bastante, assim. E eu só agradeço, Uhum. né, É, por... realmente, né? Isso é um sinal de que a consciência tá aumentando mesmo, assim, né? Em algumas partes da vida, assim. Porque antes você não percebia isso. E aí fortalece. E o que é bom é você fazer essa relação mesmo, assim, de lembrar de uma aula, lembrar de uma leitura, no caso, que aí fortalece. Fortalece bem, assim. Dá confiança de que tá indo, tá andando. Isso é muito bom. É bom porque na sua fala mostra que você está aberta, sabe? Não está querendo que algo específico aconteça na sua vida.
Porque se você quer algo específico acontecer na sua vida e aquilo não acontece, você tende a não confiar tanto no reiki, abandonar e procurar outra coisa milagrosa mais rápido, talvez. Mas quando tá aberto, essas coisas acontecem. Ah, caminhando e tô tenso e soltei. Incrível, né? Que bom. Muito bem, gente. É, alguém mais que gostaria de falar? Mais uma pessoa? Eu vi que vocês estão escrevendo aqui também, né? É uma forma de partilhar também. Ney, pode falar. Gracias, buenas noches. Bueno, la piedrita que trajo a mi vida es sentirme más pausada. Normalmente en la cabeza tengo varias cosas sucediendo a la vez y me di cuenta que cuando me estoy aplicando Reiki, me estoy pudiendo concentrar en solo eso, sin pensar en las demás cosas que tengo que hacer. Y sí concentro, eh, digamos, he llegado a un punto en el que siento como una especie de zumbido cuando me lo estoy aplicando, que el ruido es como en la naturaleza por la noche los grillos, ese sonidito que hacen. Eh, Empecé a percibir eso cuando me estoy aplicando Reiki, entonces siento que eso también me ayuda como a entonarme y no pensar, simplemente aplicar. Entonces, me ha ayudado mucho, por lo que yo soy de estar haciendo muchas cosas mentalmente, no tanto físicamente, pero mentalmente sí. Y me ayuda a estar más tranquila y poder hacer las cosas sin tanto afán. Quem é agitado ter um depoimento desse é bem interessante mesmo. Parabéns. E para quem está nesse grupo que é agitado, lembre, é possível. É possível. Precisa ficar, acreditar e vai fluindo. Obrigado, Ney. Quem mais gostaria de falar? Mais alguém? Dina, né? Pode falar. ¿Qué tal? A mí el día de la iniciación fue un día ese día había sido muy complicado y cuando llegué muy cansada. Yo pensé que no iba a aguantar todo el tiempo de la iniciación porque realmente estaba descompuesta. Cuando terminamos, estaba tan feliz y no sé, estaba en paz. Y me fui a dormir y dormí toda la noche, como nunca, como hacía un montón, la dormí completa. Y a partir de ahí me empezó a suceder de estar más en paz. Yo soy muy activa, entonces tengo 20.000 cosas en la cabeza y, y muchas veces es como que me sobrepasa y, y muchas veces tengo un trabajo en donde tengo mucha relación de gente y muchas veces hay mucha agresión en el trato y muchas veces me doy cuenta de que eh, eh, hoy puedo manejar ese enojo. Entonces cuando veo que me está agrediendo alguien, hoy es como que me quedo en pausa y digo, no, pero yo no quiero pelear, eh, no quiero ese desgaste. Así también, como que los días siguientes fueron días que lloré un montón. Parecía María Magdalena. Creo que he llorado 5 días seguidos.
hasta que en un momento me di cuenta de que yo me había puesto en una situación de víctima y de que no quería estar más ahí, ¿sí? Y bueno, es como que desde ese día estoy más relajada. Es como que me pauso, como dijo recién, me relajo y puedo decir, no, esto no lo quiero más. Es como que estoy eh, más consciente de aquellas situaciones que no quiero, que no quiero. Eh, Duermo, algo que no me sucedía, y si en algún momento de la noche me despierto, me empiezo a hacer Reiki y me duermo nuevamente, algo que para mí ha sido un descanso maravilloso. Y he tenido unos ataques de hígado y la verdad que haciéndome Reiki se pasó rapidísimo. O sea, ha sido una piedrita maravillosa, pero sobre todo eh, me ha dejado ser consciente, cosa que antes no lo hacía. Yo hoy me doy cuenta de que antes era algo que estaba en ebullición continuamente y hoy me siento más en paz, más en Hum, reposo. De esa manera me siento ahora. Fue hum. maravilloso, ha sido maravilloso, la verdad, maravilloso. Muito Gracias. bom. Quem é brasileiro que fala português conseguiu entender a fala? Foi, né? Estamos fazendo bem, assim, essa conexão, assim. Tá interessante. Obrigado. Então, Dina, é isso. No fundo, no fundo, no fundo, todo ser humano quer paz. Quer paz. E muitas vezes, o lugar que tá, parece que é impossível. Parece que não vai dar certo. Mas quando vira uma chave, e o Reiki, nesse caso, está te ajudando muito a sustentar essa paz, é uma escolha interna mesmo. Não quero mais. Como basta? Basta, não quero. E aí as coisas começam a mudar. E muito provavelmente você vai ter muito mais energia para fazer as coisas que você quer fazer na sua vida, né? Muito interessante. São muitas pedrinhas bonitas chegando. Mas alguém gostaria de partilhar uma pedrinha? No solamente paz, sino también alegría. É, porque uma vez que a guerra para, tudo aquilo que, por exemplo, imagina que você trabalha muito das 7 da manhã até as 10 da noite. Trabalha e chega cansado em casa. Aí você está super cansado e quer dormir. Você não vai ter tempo para estudar aquilo que você queria estudar. Você não vai ter tempo para fazer aquela comida com calma que você queria comer. Você não vai ter energia e não vai conseguir. Mas se você consegue gastar menos tempo e gastar menos energia, vai sobrar energia para quê? Para alegria, brotar, para as coisas que você quer fazer. Vem. Só que não existe geralmente, né, não existe uma causa-consequência entre isso. Porque quem briga muito, xinga, fica na vítima, fica reclamando da vida, se soubessem que gastam muita energia e isso faz com que ela não conquiste tudo que ela gostaria, se soubessem essa causa e efeito assim direta, teriam parado de fazer. É porque de alguma forma elas acreditam que brigar vai conseguir coisa, que ficar reclamando da vida vai conseguir coisa. Porque o ser humano ele não é idiota. Tipo assim, o ser humano ele não é trouxa assim de é porque ele realmente acredita que aquilo que ele faz realmente vai surtir efeito. Só que por uma falta de conhecimento do universo, da vida, da abundância, de como o ser humano funciona ou de como essa pessoa funciona, acaba repetindo esses padrões, um atrás do outro. Então, o reiki vai trazendo consciência. Aí, uma vez que você tem consciência, você vai começando a ter escolhas. Quero fazer, não quero fazer. Sei lá, falar de açúcar. Uma vez que você entende que açúcar é veneno, toda vez que você come açúcar, você sabe que está comendo veneno. E eu já sei que açúcar é veneno.
Mas estava aqui no aniversário da minha filha, peguei um brigadeiro, falei, nossa, que delícia esse brigadeiro. Não estou me sentindo muito bem, confesso, mas na hora foi uma delícia. E aí? Conscientemente, né? Só que aos pouquinhos eu vou fazendo mudanças, né? Então, essa parte de açúcar tem sido uma parte menor da minha vida, mas eu ainda sinto necessidade de um chocolatinho de vez em quando, tal. Estou observando isso. Não estou sendo extremista, mas eu estou tendo consciência do que eu estou fazendo, né? Então, o reiki ele vai te ajudando a ter consciência. Pode ser que a Renata brigue amanhã, mas eu tenho certeza que se ela brigar amanhã, ela vai chegar em casa e falar assim: poxa vida, briguei, não era para ter brigado. E aí tem um novo dia no dia seguinte, que tem uma nova chance de fazer diferente. Mas ela já registrou dentro dela 3, 4 brigas que ela não fez e foi interessante para ela. Ela até se sentiu um pouco deslocada, um pouco não pertencente. E aí você precisa de um grupo, né, de uma pessoa, desse grupo, de um reiki, que te fortaleça e falar assim, Renata, esse é o caminho, segue, não brigue, não é necessário. É, porque senão você vai voltar para o padrão anterior e você não quer mais, você não se encaixa, não, já descobriu que já dá doença, dá, sei lá, você pega as pessoas que brigam no seu trabalho, você olha para as pessoas, né, muito infeliz às vezes, não tem um relacionamento profundo, são todas superficiais, e tudo bem por elas, mas não é o que eu quero para mim, né? Então eu não vou misturar minha energia com essas pessoas, e isso eu fazia de uma forma de briga. Misturar energia aqui não é uma questão de, é uma questão mais de proteção interna mesmo, proteção individual, tá? Então, hum, não é que você vai se achar melhor que o outro, né? Porque cada um está num momento de evolução, só que a sua evolução hoje não envolve mais brigas, por exemplo. Então, eu vou fazer diferente, né? Muito bem. Mais alguém, pessoal? Gostaria de escutar aí quem quiser falar com calma, que é bom. Gosto de escutar. Ok. Eu estava pensando em fazer uma leitura hoje, mas não vai dar tempo. Eu percebi que está sendo importante escutar vocês, assim, sabe? Para dar voz, assim. Embora eu sei que a leitura ela é muito boa também, né? Para aprofundar com o Rick. Mas como hoje é a última aula gratuita, então eu quero focar em escutar todo mundo assim também. Quem mais gostaria de partilhar, gente? Mais alguém? Todo mundo já falou que queria falar, né? Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que participou dessa roda. Foi realmente muito bom estar com vocês. Vamos continuar com a roda, né? Então, segunda que vem, às 8h15, para quem for continuar, ela vai acontecer, né? Quem fala espanhol vai falar direto com a Alejandra para ver os detalhes da inscrição, né? Quem fala português pode falar diretamente comigo. Eu já mandei lá no grupo uma enquete que eu ia dar uma leitura de 10 minutos gravada para quem se inscrevesse até semana passada, né? E aí até combinei com a Alejandra, né? De quem for falar espanhol, a Alejandra faria a leitura para aquela leitura de aula também. Daí eu quero envolver ela porque ela vai juntinho comigo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho, num detalhe. E aí eu vou dar outra chance aqui. Peraí. Deixa eu anotar aqui um negócio, só para eu não me perder aqui. Soares, que votou aqui. Patrícia.
Felipe, Lilo e Sandra Ramos. Aí a pergunta aqui, para quem fala português ainda, tá? Depois eu mudo para falar com as pessoas que falam espanhol. Tem mais alguém aqui que tem certeza que quer entrar? Porque se você falar agora, eu incluo a leitura para você também. Aí, se você for decidir durante a semana, aí depois entra normal sem a leitura. Tem mais alguém que gostaria de entrar? Tá ótimo. Então, eu vou seguir com as pessoas aqui do espanhol. Peraí. Tem umas pessoas que estão avaliando aqui, né? Por isso que eu estou perguntando. Tá. Aí, de quem fala espanhol, tem a Ney e o Ramiro. Aí, tem mais alguém que gostaria de entrar, que fala espanhol, que vai ganhar a leitura com a Alejandra? Tá. Aí, pode falar direto com a Alejandra também, se for o caso. Tá bom? Durante essa semana para entrar no grupo. Mas as leituras vão ficar com essas pessoas que estão aqui. Muito bem, gente. Eu já quero começar a fazer as leituras, porque eu gosto de fazer leitura, eu já vou falar com vocês que já vão ganhar. Então é isso. Quero agradecer pela entrega, pela parceria, pelo tempo de vocês estarem aqui, porque eu realmente acredito que o Reiki, ele realmente ilumina a vida de cada um, sabe? Torna a pessoa mais leve. Igual vimos hoje no Briga, né? Tipo, torna uma pessoa mais leve, que encontra paz, que busca o melhor ser que está dentro dela, né? É uma paz mesmo, assim, uma alegria. Então, agradecer, assim, as pedrinhas que apareceram hoje, né? Essas pedras preciosas que cada um de vocês receberam e partilharam. Me enche de alegria, assim, que é o meu propósito mesmo, né? Eu sou uma pessoa que eu realmente vim trazer o Reiki para o máximo de pessoas que eu conseguir, assim, de conexão, que vocês consigam praticar o Reiki. Embora agora vão ter essas aulas que são pagas, né, para quem for continuar, dentro da Escola da Aura, existem essas rodas que você pode participar às 8h30 ou às 7h30 da manhã, né? Vira e mexe eu faço algum evento, assim, pontual, que vocês podem vir de novo. Eu estou organizando a comunidade do Reiki Online, então eu vou ter novidades em breve, assim, que são coisas que estão chegando para eu chegar em muitas pessoas mesmo. E a cada roda que eu faço, né, essa é uma delas, me nutre, me traz alegria, assim, e me mostra que é o caminho certo, sabe? Porque realmente, assim, eu, eu recebo informações não só através de vocês, através das minhas práticas pessoais e a minha vida, né? E através de mentores, né? Que eu estou recebendo informação também. E uma das coisas que os meus mentores falaram, né? Agora, nesse jejum que eu fiz, foi que o Brasil realmente precisa de muita ajuda espiritual e que o Reiki é uma das formas mais rápidas de evolução. E quando eu escuto vocês, alguns de vocês assim, eu realmente percebo que isso é verdade. Aí eu falo, uau, é isso, na matéria, sabe? Por exemplo, quer ver quem falou aqui? A Dina, por exemplo, que estava explicando da paz que ela sentiu. Eu não sei quanto tempo ela demoraria para sentir uma paz se não fosse com o Reiki. Não sabemos, mas chegou. Ou a Renata, tipo assim, quanto tempo precisaria para não brigar com as coisas se não fosse o Reiki? Então, são evoluções que acontecem rápido, né? A Patrícia comentou dela ter essa presença da tensão no ombro. Quanto tempo demoraria? O que precisaria acontecer para que ela tivesse consciência disso? Então, isso me fortalece, né? De acreditar realmente que o Reiki é um caminho rápido para evolução, assim, de cada um, né? Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês partilhando. E seguimos, gente. Agradeço mesmo. Continue conectado com o Reiki. Lembre-se que, assim, que a sua prática pessoal é a parte mais importante. A aula comigo,
ela não é tão importante igual a sua prática pessoal. Gravem isso com vocês, porque isso é o que importa no final. Esse grupo que eu faço é só uma coisa para ser mais divertido, para ser mais legal, para descobrir coisas, para partilhar coisas, que é incrível também. Mas a sua prática pessoal, que você vai fortalecendo você com você mesmo, essa é a parte mais importante, assim. Depois vem o resto, entende? Isso é o número 1. Depois vem o resto. Queria só fortalecer isso para vocês, porque por mais que alguns de vocês eu não vou ver nessas aulas semanais, eu quero deixar esse presente com vocês e que você tem uma força muito incrível na mão. É só praticar. É muito simples, só tem que ter essa disciplina e essa lembrança e essas táticas que vamos fazendo, né? Para enraizar. Tá bom? Então, gente, gratidão por hoje. Seguimos juntos conectados. Pratiquem reiki, levem essa alegria, essa paz, essa harmonia. Porque as pessoas que estão à sua volta vão sentir o que vocês estão sentindo. Mais cedo ou mais tarde. Não fiquem esperando que seja imediato, porque para algumas pessoas demora um pouco. Mas só de você estar mais em paz com você mesma, isso vai reverberar, mais cedo ou mais tarde. Então, foca aí no trabalho interno, de prática. Isso vai abrindo caminhos para todo mundo aí que tá praticando o Reiki. Então, agradeço. Grande abraço para vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Gracias, Leandro. Hum.